E eu vou te mostrar um problema sério que você não sabe. Aí você pensa assim, você nem me conhece, como você vai falar que eu não sei? Eu conheço Deus e conheço quem é imagem e semelhança dele. Aí você vai ver se eu estou certo ou errado. Eu vou te dar uma dica, número 1, sobre identidade. Primeira coisa, você tem que parar de ouvir mentira sobre você, sobre Deus e sobre o que você vem fazer na Terra. Existe uma coisa que é fundamental que você entenda. Então vamos para a primeira. Há 100 anos atrás, os homens da ciência, que eu não ignoro, eu acho eles muito bacanas, os homens da ciência disseram que a Terra tinha 100 mil anos. E aí, depois de alguns anos, eles chegaram em outra conclusão, que a Terra não tinha 100 mil, ela tinha 200, 300, 400, 1 milhão. Eu não sei se você sabe, quanto mais tempo vai passando, era para ficar mais velho 1 ano, 2 anos, 5 anos, agora estamos em bilhão. E aí não para. Alguém desconfia o porquê disso? Alguém desconfia ou não? É simples. Quando você não tem sua identidade, não sabe quem é o Criador e não sabe quem é a pessoa que te fez, eu preciso distanciar você cada vez mais de geração em geração para você nunca desconfiar. Porque se você desconfiar, você vai tocar o terror na terra. Primeira coisa, se você veio do nada, então para ninguém, você não consegue reivindicar para ninguém, por nada. Você não veio do nada, só veio de uma explosão. Então você vai viver explodindo aí por aí. Agora está um segredo. Eu estou falando de idade da Terra. Ela não para de crescer. Ela para crescer devagar, ela cresce de forma exponencial para manter distância. Segunda coisa, falaram que você é primo do macaco. Se você falar que é do macaco, você não estudou direito. É ancestral primo do macaco. Por que fizeram isso? Polegar opositor. Esse polegar opositor é chamado de movimento de pinça. Então, tem um movimento lindo, darwinista, sobre isso. Aí alguém fala, você vai falar mal de Darwin? Não, vou te falar só o que é a verdade de fato. Se a gente tivesse vindo dos macacos, tem uma falha no cérebro, uma coisa que hoje existe no cérebro que invalida a gente vir de macaco. Pablo, que guerra é essa que você vai entrar? Vai ouvindo. Existe uma coisa no cérebro que é cientificamente comprovado que chama lalação. O que é lalação? Alguém aqui presente sabe o que significa isso? Eu, se eu fosse, anotaria alguma coisa que eu estou falando aí. Lalação significa uma janela cerebral em que, se você não aprender a falar até os 7 anos de idade, seu cérebro trava e não fala nunca mais. Macaco nunca falou, e se a gente veio de alguém que nunca falou, como que o primeiro ser humano falou? Primeira coisa que você tem que entender é isso. Segundo, ao invés de crescer de forma natural a idade da Terra, ela cresce de forma exponencial para cada vez mais você ficar mais distante da idade da Terra, para você nunca entender que é um criador. 1920, Frankfurt, tem uma escola maluca chamada marxismo. A escola de Frankfurt juntou vários multimilionários muito bem intencionados em desconfigurar a glória de Deus. A glória de Deus é representada através do belo. O que significa isso? Dos meus 10 livros que eu já publiquei, eu falo sobre a destruição do marxismo cultural, e é uma bandeira minha, pessoal, enquanto eu estiver vivo, fazer todo mundo na Terra descobrir sobre isso. O que eles começaram a ensinar? Tudo aquilo que representava a glória de Deus, eles pegaram e desconfiguraram. Então, por exemplo, o belo na arte, você vai lá nas catedrais na Europa, você vai ver sempre belo representado. Eles descobriram que para desconfigurar o belo no cérebro humano é só fazer o abstrato. Então, hoje, as obras de arte mais poderosas da Terra são só abstratas. E aí, desde 1920, estão mudando isso. Segunda coisa, para a gente destruir a representação da glória de Deus, eu preciso afetar o homem. O marxismo cultural tentou fazer o quê? Ele tentou de todas as formas acabar com a família. Nunca teve como acabar com a família em nenhuma geração. Por quê? Porque tinha um patriarca que dava a vida pela família, assim como o Cristo ensinou. E aí o que eles fizeram? Teve um cara que fez a atualização do Marx. O Marx, eu não sei se você o conhece, ele é um cara tão inexpressivo que nem o próprio livro que ele publicou, ele escreveu e nem leu. Quem na verdade fez isso foi Engels. Ele nunca teve contato com o proletariado e fica falando disso como se fosse a maior bandeira da vida dele, e ainda era um gigolô ainda por cima, nunca foi um bom pai, nunca foi bom nada, e ainda se rebelou contra o próprio pai, quebrando um princípio que chama honrar pai e mãe. E foi criado debaixo do princípio judaico. Por que você está falando de Marx? Porque não funcionou a teoria dele, mas matou 200 milhões de pessoas. Chegou um cara poderoso chamado Antônio Gramsci. Esse cara, ele transformou o marxismo em marxismo cultural e falou, não tem como ganhar essa guerra. Não tem como destruir a família de forma abrupta, que os pais de família vão matar por eles. E aí o que aconteceu? A maior revolução da história. De 1920 para cá, a sede do marxismo cultural é dentro da sua casa. E aí seus filhos estão em rebelião contra vocês estão contra Deus e vocês estão contra uns aos outros. Seu próprio cônjuge é seu inimigo hoje. Isso foi ensinado para você perder essa configuração de família. Paulo, por que você está falando isso? Para te mostrar o que significa identidade. Alguém que sabe atacar a identidade, destruir sua identidade, começando na sua família, antes de você. Alguns de vocês têm experiências terríveis do que é família, do que é casamento, do que é ser filho e ser pai, inclusive. E aí o que aconteceu? Essa geração é a mais destruída da história. Alguém pergunta para mim, Pablo, você é criacionista ou evolucionista? Nenhum dos dois. Eu sou imagem e semelhança do Criador. Pablo, você é empresário? Não, eu sou imagem e semelhança do Criador. Pablo, você é escritor? Você é investidor? Não, isso é função.
Valadão é cantor? Não, isso é uma função. A hora que ele quiser parar, ele para. Mas ele é adorador, então eu sugiro que você nunca pare de adorar. De cantar, talvez você pode parar. Mas o Valadão é pastor? Não, pastor é uma função. Identidade não tem nada a ver com função. As pessoas confundem função com identidade, com missão, com propósito. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Se eu fosse você, anotaria essa aí, talvez você nunca ouviu na sua vida. A diferença de chamado e propósito. Chamado vem de Deus, para em você. Propósito vem dele, bate em você e reflete nele. É um V. Por que você está falando tudo isso? Porque eu nem comecei, mas eu quero te alertar a todas as coisas antes. A parada é mais simples que você imagina. Existe um movimento, esse movimento entendeu que se o homem tiver o governo da terra, ninguém controla ele. Isso começou e Deus deu um alerta em Gênesis 11:6, lá na Torre de Babel. Tem uma das coisas mais preciosas que o Deus vivo entrega. Para mim, a Bíblia tem mais de 30 mil versículos. O versículo top 10 da Bíblia, para mim, está entre os 10 mais poderosos, chama-se Gênesis 11:6, onde Deus solta um diamante negro, do tamanho de um boi, saindo da boca dele. E fala que Deus desceu na terra para ver o que os filhos dos homens faziam, e ele fala, eles estão em unidade e linguagem. Como eles estão em unidade e linguagem, nada vai ser limitado. A partir de agora, eles podem fazer o que eles quiserem. E Deus foi lá e colocou uma confusão para eles não perceberem o que eles estavam fazendo. Presta atenção, eu acabei de falar. Você é um ser que foi criado em mais semelhança do Criador e não tem limite. Não existe limite para você que é homem. Só que aqui está o segredo. Você não pode descobrir quem você é. Eu vou contar um segredo sobre vocês que estão aqui. A maioria de vocês não prosperam financeiramente, porque é bom para essa geração que vocês não prosperem, senão vocês vão governar. Existem 2% dos homens na terra que governam a terra e 98%, que são 98% dos que estão aqui, não governam. Por que não governam? Não é porque os 2% são maus, é porque você não se enxerga. Algumas pessoas não gostam de mim, eu adoro saber disso. Porque elas não gostam de mim e sempre dizem assim, Joel, esse cara se acha. Eu não me acho, eu tenho certeza que eu sou. Quem se acha é você que vive perdido por aí e não sabe a sua própria identidade. Se você não estiver irritando ninguém nessa geração, se você não estiver atraindo energia de outras pessoas para o seu lado, você não está fazendo o que você foi chamado para fazer na terra. Primeira coisa que eu tenho para te falar é o seguinte, você pode sim ser chamado filho do macaco, isso é uma escolha sua. Na 5ª série eu falei para um professor, não aceito ser chamado disso, mas eu aceito o senhor falar que você veio do macaco, isso é um problema só seu e da sua família. E eu nunca vou esquecer, ele falou assim para mim, você é um crentinho, tem algum crentinho aqui na sala? Ninguém levantou a mão. Aí ele falou, você só é um crentinho que fica falando coisa de igreja. Eu falei assim, não, isso aí precisa ter fé demais para falar que você veio do macaco. Eu não quero que você mude, você não entendeu, eu só sou livre. Pensa eu na 5ª série fazendo isso. Eu vim de Adão e Eva e falou assim, mas como que você acredita numa besteira dessa? Eu falei, pelo menos Adão e Eva é gente, o macaco não é, mas você quer acreditar, fica à vontade, eu não vou combater o que você quer acreditar. Ele me perseguiu a vida inteira. E aí, depois que eu comecei a estudar, eu percebi que tem mais um animal, Kaiser. Esse animal também tem um polegar opositor, chama koala. E eu descobri que então tem 3 tipos de pessoas na Terra. As que foram feitas do macaco, as que são filhos do koala e as que são imagem e semelhança do Criador. Então você vai escolher. Se você é uma pessoa que só veio fazer graça na Terra e sua vida é uma piada, você é filho do macaco. Mas se você é um preguiçoso, que não levanta, sempre está no caixão e fica descontando a sua vida na cama, você pode escolher, seu pai é o koala. Mas se você governa na terra, você tem posse daquilo, você é imagem e semelhança dele, você exerce governo, você é imagem e semelhança dele, você é filho dele, ok? O que é o negócio? Qual é a verdade? Eu, se eu fosse, eu anotaria isso que vai ser inesquecível. A verdade é aquilo que eu escolho acreditar. Existe uma coisa chamada verdade absoluta que a ciência não contempla isso. O que a ciência odeia? Ele odeia falar que existe uma verdade absoluta para relativizar tudo. Existe uma verdade absoluta, quem não erra. E aí você vai notar um código que é precioso. A verdade não precisa de defesa. Deus não colocou vocês como advogados, colocaram vocês como embaixadores. Ele não precisa que vocês defendam eles. Quando eu falo eles, é a trindade inteira. Deus não precisa de sua defesa. Jesus não se defendeu nenhuma vez. Ele era a verdade absoluta e se eu fosse você, eu pegaria esse código. Se eu fosse você, eu não defenderia nem seu pastor, nem ninguém. Sabe por quê? Porque se ele é homem e mulher de Deus, eles já estão debaixo da verdade absoluta e é problema deles. As maiores atrocidades que aconteceram na terra foram pessoas legítimas, bem intencionadas, tentando defender alguma coisa que ninguém chamou eles para defender. Deus não chamou você para defender ele, Deus chamou você para exercer governo na terra. E a maioria das pessoas perdem tempo fazendo o quê? Defendendo o evangelho. Hoje eu estava assistindo um vídeo de um pastor que eu tenho respeito e não vou perder nunca o respeito, nem se ele pecar. Mas eu vi ele arrumando intriga com outro pastor. Eu falo, para que gastar energia com isso? Não faz sentido você gastar energia combatendo o outro, sendo que era para você usar o que tem em você para frutificar. E aí o que é a parada? A gente quer tomar partido o tempo inteiro. Um grande pastor que eu admirava profundamente, caiu num pecado, a igreja excluiu ele, é um dos maiores pastores do planeta Terra.
Quando ele caiu, eu vi todo mundo correr de perto dele. Eu peguei o telefone e falei: agora eu descobri que você é pior do que a gente imaginava. E eu quero falar que agora eu quero servir você com os meus bens, com a minha atenção. O que você precisar, eu estou com você. Eu acho que Cristo faria sim. Mas o religioso não. O religioso que é fiel do macaco ou do koala, o que ele faz? Ele faz as pessoas se afastarem de Deus. Eu estou te falando tudo isso porque nem cheguei no tema identidade. Uma vez eu estava num seminário de finanças, Joel, e um cara subiu lá e falou assim: para ficar multimilionário precisa de 10 anos. E aí eu olhei e falei: faz sentido, eu consegui bater isso aí com 7 anos, então 10 anos está tudo certo. Aí chegou um outro e falou assim: para ficar multimilionário é instantaneamente. Aí eu falei: nunca vi isso, mas tudo bem. Eu vi as pessoas felizes falando assim: eu quero instantâneo, jogando na cena talvez. E subiu um terceiro, era o quarto a falar, e o terceiro subiu e falou assim: para que ficar rico, sendo que você tem que dar tudo aos pobres? Eu falei: gente, que loucura esse seminário de finanças. Um fala que leva uma década, o outro é instantâneo, o outro fala: para que você vai ficar rico, você tem que dar para os outros? Aí eu subi, os três estavam lá sentados, lá vai a bomba ambulante, que sou eu, subi e falei: gente, quem é que está certo, o fulano, o outro ou o outro? Ficou todo mundo em pane. Um é 10 anos, o outro é instantâneo, o outro não tem que ficar, você tem que dar para os pobres. E as pessoas falavam: eu acho que o que mais é coerente é o mais rico deles, que é o Xavier. É Xavier? Não, é Arão Xavier. O Arão, amigão meu, se estiver assistindo, um beijo, Arão. O Arão foi o mais coerente, e todo mundo falou: já que ele é o mais rico desses três, que falou, nós vamos acreditar nele. E aí eu soltei uma lá e eu vou soltar para você: verdade é aquilo que você escolhe acreditar. Então, se você acreditar em qualquer coisa de gente que fica distorcendo a Bíblia, você vai ter o resultado que ele tem. A dica que eu te dou é: observe o resultado. Deixa eu explicar uma coisa: a maioria de vocês são travados financeiramente. Eu vou te explicar por quê. Todo bloqueio que você tem, anota essa aí: meu bloqueio tem intimidade com o meu propósito. Eu estou falando aqui hoje, é engraçado, que eu sou fã do André desde menino. Você tem muitos anos, né, André? E eu já vi o André cantando para 1.400.000 pessoas, mas também já vi o André nos dias de tristeza, cantando para um evento que deu problema, com 114 pessoas no show. Eu contei assim, 1, 2, 3, só para contar para a eternidade. E eu vi ele cheio do Espírito Santo do mesmo jeito, e o pau quebrou do mesmo jeito, sabe por quê? Porque no coração de alguém que faz a obra, ele não preocupa com o que as pessoas estão caçando, ele está entregando para Deus. É como se você trabalhasse. Você trabalha para quem? Quando você tem revelação de sua identidade, circunstância e condição não te param. Então vai prestando bem atenção. Quando você entende de fato quem você é, seu bloqueio vira um patrocínio, vira uma mola para a sua vida. Todos os problemas que vocês passaram não pode frenar você, você tem que usar isso como um impulsionador para você continuar avançando. E aonde está o segredo? Como o diabo sabe que alguns de vocês são muito ricos, ele coloca um bloqueio de escassez, de pobreza na sua vida para você nunca desconfiar quem você é. É muito simples. Mas quando você é um grande orador nessa geração, ele coloca um bloqueio de segurança. Vou te dar uma dica. Ninguém aqui nesse auditório tem medo de falar em público. Você tem uma coisa que chama medo de falhar em público. Quando você fala com uma pessoa, está tudo bem. Você vira para 4, você já pira. Por quê? Porque chama-se, anota aí seu bloqueio. Seu bloqueio é necessidade de aprovação. Quando você tem necessidade de aprovação, você não consegue. Você fica com medo de falhar o tempo inteiro. Eu vou te contar um código de Davi que vai fazer muito sentido. Erre muito, nunca nas mesmas coisas. Um religioso, ele cai no chão ouvindo eu falar isso. Erre muito, nunca nas mesmas coisas. Mas o Valadão falou uma coisa aqui que você tem que anotar logo em seguida. Não quebre princípios, quebre regras. Para você que não sabe discernir o que é princípio e o que é regra, quase ninguém consegue. Princípio é o que foi instalado na terra até o 7º dia. O que é regra? Tudo que o homem criou com as próprias mãos. Então, você checa o princípio, vai andar sempre em paz. Pablo, como eu identifico pessoas que andam só por princípios? Pessoas livres. Pessoas que têm identidade revelada, elas têm um problema muito sério, elas são livres. Pessoas livres, elas são o remédio da humanidade, só para você saber. Liberdade cura de fato. Então o que é a parada da identidade? Eu estava lá em Israel, e eu estava no Mar da Galileia, eu falei, eu queria ter uma experiência aqui com Jesus, assim, daquelas assombrosas. Aí Jesus desceu no barco e foi terrível. Tava todo mundo louco, tava eu, o Brunão, o David Leonardo, tava a galera da pesada, o Theo Hayashi. E o Espírito Santo baixou numa pressão, e eu falei, Jesus, eu quero te ver assim na minha frente. E a experiência começou ali, acho que era o 2º dia de viagem, foi chocante para todo mundo o que aconteceu. Eu falei, eu não quero ir embora daqui nunca mais. 2 vezes na vida eu senti uma Shekinah tão poderosa que eu não queria sair do lugar. Queria morar, comprar um Mar da Galileia e ficar lá. Quando você prospera, você pode falar isso. Eu declaro na sua vida que você vai fazer isso, tá? Eu ainda vou falar sobre isso. Identidade é um problema muito sério.
Aqui na frente tem sentado 3 atletas que lutaram muitos anos pela seleção brasileira. Um aqui tem 32 vezes campeão mundial. A Larissa, quantas vezes, Larissa? Brasileiro. Eu falei o quê? Mundial, né? Seleção brasileira. É porque nos Estados Unidos você já sobe. Quantas vezes você foi campeão? 40 vezes, ou seja, 17 vezes. Os caras são campeões em tudo. Aí tem um problema sério. Pergunta da identidade deles. Quem tem identidade revelada não tem como não pegar a medalha. Os caras pegam a medalha. Quando você nasce com uma coisa, você nasce para ser imagem e semelhança do Criador. Se você não está tendo o resultado, é porque você não está vivendo aquilo que Ele mandou você viver. Eu sei que a maioria de vocês medem isso com dinheiro, com posse. E na verdade não tem nada a ver. Eu estava lá em Israel, o Espírito Santo falou assim: você pediu para mim ver, eu vou te dar isso aqui, ó, toma esse código aqui. Eu falei: mentira, que isso aqui chegou. Uma das coisas que Deus tem mais colocado na minha vida na última década é identidade. Eu já não aguento mais ouvir alguém falar disso. Mas tem um segredo sobre identidade. Ativou a identidade, clarifica o propósito. E o que faz você não se enxergar? Bloqueio emocional. E aí que está o segredo. Quando Ele me deu, assim, na sequência, 7 camadas da identidade, eu entendi o porquê que tem gente que morreu e não viveu a plena identidade. Porque ela só achava. Você vai notar 3 estágios da vida: crença, convicção e fato. Vocês que vivem com crença, tem 2 tipos de crença: crença positiva e crença negativa. Convicção é um forte desejo e inclinação a fazer algo, mas a certeza já está feito. Vocês não entenderam ainda. Na Terra não existem inventores. Sabia disso, Valadão? Não existe. Eu peguei esse código, eu pirei. Ninguém inventa nada. Agora, nesse exato momento, tem 40 homens tendo uma ideia brilhante, acham que são deles a ideia, mas tem um canal de inteligência suprema, que é a sabedoria, que está lá em Colossenses 2:3, que criou o céu e a terra, o mar, as fontes das águas, e esse canal vem para todo mundo. É só você seguir os princípios. Tem um negócio pesado para falar dentro da sua igreja, pode falar? A palavra é: os maiores homens da terra, os homens mais ricos da terra, nunca pisaram a igreja, nunca deram dízimo, nunca deram uma oferta, do nome que a gente usa nos nossos cultos. Por que são tão ricos? Uma vez um religioso respondeu para mim: eles ainda vão perder tudo. Esses homens seguem princípios. E princípio é para qualquer um que quiser, porque está instalado na terra. Semeador e colheita, generosidade. Salomão já falava: a alma generosa prosperará. Há uma igreja que as pessoas são muito medrosos, porque precisa de pagar os compromissos, eu sei disso. O que ele pensa? Você não pode falar isso não, irmão, vai comprometer. Na verdade, se você for livre, você não vai dar o dízimo, você vai dar muito mais que o dízimo. Não faz sentido dar o dízimo é uma escassez tão violenta. Eu fico pensando assim, o cara fica esforçando para dar 10%. Eu falei para Deus: Deus, se eu tiver doido, eu quero que você me pare, mas eu quero dar tudo que eu tenho. Como é que faz? O que é a parada que você não entendeu ainda? Você fica aqui na igreja, olha para o pastor e pensa que o pastor é ladrão, e o pastor olha para você e pensa que você é ladrão, porque você também não ajuda. É um jogo de ladrão para lá e para cá. Como? O momento da oferta. Eu vi o André cantou. Mano, quem aqui é da Lagoinha? Levanta a mão. Irmão, vocês têm show aqui todo dia. Eu falei pra Carol: aqui tem o Mickey e o André Valadão. Você é louco, mano. Mas aí na hora que vai fazer uma oferta, quem é escasso pira. Nossa, lá vem essa petição de dinheiro. Painel de LED desse aqui custa uns 120 mil reais. E aí os irmãos falam pro outro assim: nossa, é bonita aquela projeção lá, né? Mas tem que pagar, moço. O problema que eu tô tocando nesse assunto, sabe o que é? Quando eu tenho problema de identidade, eu também tenho escassez. Então eu vou sempre julgar as pessoas. Eu também julgava. Uma vez eu parei de dar meu dízimo, porque meu pastor comprou uma Mercedes Turbo esquisita. Eu olhei para ele e falei: não precisa dar o dízimo aqui mais não. Eu fiquei um tempão, parecendo bobo, como se eu desse o dízimo para ele. Por que eu estou te falando isso? Identidade clarifica propósito. E aí você começa a ficar irreconhecível. Então eu vou te dar 7 camadas da identidade que eu peguei em Israel. Você pega ela aí, vê se você dá conta. A primeira delas chama projeto. Deus fez um desenho. Ele pegou e fez um desenho seu. Pablo, nós somos raros. Não, nós não somos raros, nós somos únicos. Por que a gente é diferente? Porque Deus, Ele nos fez imagem e semelhança dele. Alguém me perguntou ali no carro, quando eu estava vindo: por que você chama todo mundo de lindão? Eu falei: porque Deus é belo, você é imagem e semelhança dele, você é quem? Eu descobri um dia que não tem pessoas feias. Você quer aprender ou não? Não existem pessoas feias. Número 1, existem pessoas fora do seu gosto, do seu córtex visual. Segundo, a pessoa está desconectada da sua intimidade, do seu interior, e ela não está frutificando. Então 2 coisas que você avalia como uma pessoa feia: a pessoa está desconectada do lado de fora com o de dentro, e a segunda está fora do seu perfil, que você gosta e que o seu córtex experimentou. Só isso. Como que você chama de feio aquilo que é imagem e semelhança do Criador? Não tem como se chamar. Primeira coisa chama desenho, projeto, camada 1. Que camada é essa? Deus falou que é e acabou.
Deus não tem problema de convicção, Deus não tem problema de crença, o negócio dele é certeza. E eu estou te explicando uma coisa fundamental na sua vida. Para de viver de crença. Crença é uma coisa terrível. Crença positiva é muito bom, mas não serve para nada. A crença negativa serve muito, serve para você viver parado, dando satisfação para o diabo. Você que vive com crença é perfeccionista. A gente falava disso hoje, eu, o Joel e o Christian. Quando você tem uma crença na sua cabeça, tem um problema muito sério. Você ainda vai testar para ver. Quando você tem convicção, você dá o sangue por aquilo. Mas quando você tem certeza, você não fica preocupado. Hoje alguém assistiu uma live hoje que eu entrei do nada, 3 horas da manhã de oração, você estava assistindo? Bem na hora que eu fui explicar um código de oração, a internet caiu lá, a bateria. As pessoas ficam falando assim para mim, a gente tem que pedir para Deus, irmão, pode pedir à vontade, mas eu tenho uma pergunta para fazer. Você acha que o Joel, quando tiver com 10 anos, ele vai te pedir todo dia para comer dentro da sua casa? Ele vai falar assim, papai, posso pegar comida? É o seguinte, você pode pedir. O fato de você pedir significa que você não tem intimidade, você tem uma coisa chamada interação com Deus. Isso é problema de identidade seu. Mas quando a gente está dentro de casa, a gente pede para os nossos pais para comer? Não precisa pedir. Então você só vai lá e age, é seu. Você não entendeu ainda, Deus não está vendo se vai te abençoar. E você fica assim, Deus vai me abençoar. Irmão, deixa eu te falar, você é o crente mais atrasado que eu já vi. Para de pedir coisa para Deus, só vai lá e pega, é seu. Coloca um versículo aí, Salmo 115, 16. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele confiou ao homem. Não sei se você pode mudar de versão, se você tiver por acaso a King James ou a Trinitariana 1920, elas são melhores. Não quero criticar a sua versão, tá? Mas é o seguinte, os céus são os céus do Senhor e a terra ele deu para os filhos. Se os céus são os céus do Senhor, tem 3 céus, eu acho que você podia estudar um pouco sobre isso. Tem um céu que quem dá comanda, que é um céu dentro da terra, né? São os homens. O segundo céu, potestade. Terceiro céu do trono para cima, é um céu chamado imarcessível. Quando o céu ora, por exemplo, os céus vão trocando de fase. Sai da camada 1 para a camada 2 para a terceira. Na palavra fala que a oração sai como incensária e é um anjo que leva. Alguém fala, eu não acredito nisso. A sua ignorância acerca de algum assunto não vai invalidar a existência dele, ok? Não tem problema nenhum sua ignorância nesse assunto. E aí isso sobe no trono e Deus, quando responde, desce. Engraçado que na camada 2 é o lugar que bloqueia. O diabo bloqueia a oração com uma coisa. Eu contei de madrugador e o povo fica apavorado. Anota aí o que bloqueia qualquer pedido, qualquer oração, qualquer coisa que você faz. Uma coisa na programação, Christian. Prazer de ter o Christian aqui. Para quem não conhece, é um dos cérebros mais potentes da face da Terra. Tá aqui o Christian, o funcionário na época mais novo da Microsoft, né, Titi? Parabéns, viu? Você me ensinou muito sem saber. Mas você estava fazendo, né? E a parada é o seguinte. Tem um comando na programação que chama se. Quando você está escrevendo um comando, você coloca se. Se acontecer isso, então esse. Se isso, aquilo. E o diabo, quando foi tentar Jesus, era toda vez ele falava assim, se é filho de Deus, faz isso. Toda vez que você pedir, se bater o comando se, você perdeu. Então, como que você faz? Quando você tem revelação, quando você tem clarificação da sua identidade, esquece o se, já está feito. Esse versículo, volta ali, por favor. Tem um problema muito sério nele. O 116. 116. Os mais altos céus pertencem ao Senhor. Por que os mais altos? Porque tem esses 3. Os mais altos pertencem a Ele, mas a terra Ele confiou. Na verdade está escrito assim no original, Ele deu. Por que Ele deu? Porque é problema seu. Eu vou falar um negócio, vai ficar pesado pro seu lado, tá? Vamos fazer um teste aqui. Quem aqui presente tem pelo menos 2 ou mais escrituras quitadas no seu nome? Escritura de terreno ou de imóvel? Levanta a mão. O problema é que ninguém quase levanta a mão. Sabe por quê? Vocês estão de brincadeira na terra. Como a maioria não levanta a mão e não entende o que eu estou falando, vocês são consumidores. Eu, se eu fosse anotaria, você não vai que dormir hoje, mas vai dar tudo certo. Anota assim, consumidor é igual a trabalhador. Eu não sei se você percebeu na palavra, eu falo com muito temor e tremor. Trabalho é castigo. Deus deu a terra para Adão lavrar, mas era um entretenimento para ele, não era obrigado, não tinha que suar, não tinha espinho nem abrolho. Mas aí o que ele fez? Quando saiu em Gênesis 3:22, ele falou pro homem, você vai ter que sofrer agora nisso. Você quis fazer do seu jeito, vai cuidar da sua vida. E eu te espero lá no final, vou ter que mandar a Cristo, resolver de novo esse negócio seu aí. Mas escuta, quando Deus falou quem você era, Ele não quer saber da sua opinião. Eu quero que você entenda isso. Opinião é uma mercadoria inútil, que quem emite não tem compromisso com o resultado final. Você pode perceber, o pastor aqui, várias pessoas que dão opinião aqui na igreja, elas não têm compromisso com o resultado. Elas sempre falam, eu queria dar uma opinião, você podia pintar isso aqui, mas não está comprometido com nada, nem ouça. Se Deus quisesse ou gostasse da sua opinião, Ele ia criar você no primeiro dia. Você tem que aprender isso. Tá?
assim... Agora eu vou te falar por que ele não criou. Ele sabe quem você é. Você ia falar assim, o sol tá forte. Ele, calma. Eu falei, raia. Raia no hebraico significa luz. Eu tô sendo pendente de luz. Por que você não fica calmo? Aí a água para cima e para baixo. Você ia falar assim, mas para que tanta água? Você ia ficar enchendo. O que ele fez? Deixou você por último. E na hora que ele fez você por último, ele entregou um código. Ele falou assim, ó, esse é o 6º dia, cuidado com o número 6. Se eu fosse, eu anotaria o que significa 6. 6 é exponencial. O número 6 é exponencial. Vai ouvindo. O que aconteceu? Quando abriu o 7º dia, Deus olhou para Adão, Adão acordando. Adão, vamos curtir a vida. Adão falou, eu tive um sonho. Aí Deus falou, que sonho? Com a enxada da Tramontina. Eu não estou afim de descansar, eu quero trabalhar. Aí Deus, não faz isso, Adão. Vamos tocar a vida aqui, nós dois. Eu venho aqui todo dia. O que o Adão quis? O Adão quis assumir o controle. Eu sei que vocês não vão gostar do que eu estou falando. Eu fico com pesar de falar, sabe? Deus não está no controle da sua vida. Se ele tivesse, ia ter um Rolls Royce na sua casa. Ele gosta de coisa boa. E não é sobre prosperidade. Se Deus estivesse no controle da sua vida, você não brigava com sua esposa. Se ele tivesse de fato no controle, esse versículo aí, volta ele aí, até a gente sangrar olhando para ele. A parada é mais simples, você imagina. Deus é soberano, que agora já tem uns teólogos ali no YouTube, já está todo mundo louco ali, falando alguma coisa. Eu sei que é teólogo aí no YouTube. Vai escrever livro de teologia, irmão. A verdadeira teologia é Cristo. Vou contar um segredo para você agora só para o YouTube que está assistindo. Você é muito bem-vindo aqui, mas para você não ter crise, tá? Pedro era igual você. Pedro assistiu Jesus curando um cego, ele escreveu Teologias de Jesus. E aí ele falou, para curar um cego, passo 1, cuspa no chão. Passo 2, mistura o cuspe. Passo 3, jogue na cara do cego. Aí anotou, curar cego tem que fazer assim. Aí Jesus foi curar outro cego e ele chamou os discípulos e falou, vem cá, ó, na teologia de Jesus é só cuspir. Jesus pôs a mão, ele pegou, teve que rasgar aquele e escreveu outro. E toda vez que Jesus ia curar alguém, ele sempre tratava alguém na sua individualidade. E Pedro rasgava todas as partes da teologia que ele estava escrevendo sobre Cristo. Cristo não vai fazer do seu procedimento. Ele não vai fazer de forma padronizada. Ele trata você na sua individualidade. Você quer que eu pareça com você. Você não sabe, eu sou imagem e semelhança dele. Eu tenho uma outra face dele, você tem a sua, eu te respeito. Você só não me respeita porque você acha que eu tenho que ser igual a você. Eu sou igual a ele. Entende? Então o que acontece? Essa parada de identidade, eu fiz uma contagem rápida, tem uns 20 aqui que me odeiam, aqui dentro da igreja. Eles vieram convidados, eu tenho um problema sério, eu sei olhar energia no lugar. Alguém fala, tá vendo? Ele é místico. Pois é, Deus é energia. Para quem não viu, ele soprou, foi uma energia para dentro do pulmão do Adão, através das narizes. Hoje eu falei com um pastor, falei para ele, sua energia está puxando para dentro. Aí alguém fala assim, mas o que está acontecendo? Você é místico? Ele chegou... hoje me contou, depois de um certo momento, aconteceu isso, e é fato o que você falou na minha vida. Você que não está frutificando, você está em language. Você está entrando em quê? Definhamento. Dá para ver na sua cara. Todo lugar que você entra, você está sugando a energia dos lugares. Quando alguém critica você e você não sabe potencializar isso, você começa a entrar em definhamento. Eu amo quando alguém me critica. Eu amo quando alguém está com inveja de mim. Alguém fala, mas de onde você tirou isso? Pois é, eu tirei os últimos 10 anos para descobrir todos esses negocinhos no cérebro, sabe por quê? Quando você importa com alguém que tem inveja, você parou de viver. E aí eu vejo que quem está com inveja de mim está gastando o vapor de vida dela comigo, então ela está me dando crédito falando, continua fazendo, que eu estou realmente admirando o que você está fazendo. Entende? Agora, eu duvido que cara igual o Joel J tenha inveja, sabe por quê? Porque um dia eu vi você anotando, e está sentado aqui aprendendo. Caras que querem crescer não tem inveja dos outros. Quem tem resultado também não tem. Quem tem inveja é quem não tem resultado. É por isso que ele põe a própria vida dele para alienar a própria vida para cuidar da vida dos outros. Aí alguém fala, irmão, você tem inveja? Tem também. Eu chego num lugar, eu sei o que fazer com inveja. Se você tiver identidade clarificada, você vai fazer isso. Você chega num lugar, tem certeza, tem pastor aqui que não prosperou. O André chegou aqui, nem queria abrir igreja nessa cidade. Ele veio para cá, aí a igreja pulou na frente dele. É um problema de gente próspera, é isso aí. Só que aí aconteceu o quê? Aí tem gente que não prospera. E vê um André aqui, começa a ter inveja. A dica que eu te dou, essa é de ouro, anota aí. Quando você sentir inveja, que é normal, é químico do cérebro, o que você vai fazer? Você vai falar assim, ó, não aceito menos que isso. É simples. Você não precisa de nada que é dos outros. Você só precisa dar um comando pro seu cérebro. Você não vai querer o que é dele. Você não aceita menos que isso. É simples. Então a inveja na entrada e na saída, se você souber o que fazer, é a melhor coisa que tem na terra. Quando você não sabe fazer, tem gente que fala, eu nem vou fazer porque um monte de gente está com inveja. O que esse povo tem a ver com isso? Quem tem identidade não importa com a opinião dos outros. Primeira coisa. Quem tem identidade revelada não deixa de fazer nada por conta de incapacidade. A incapacidade é só uma fase. Aprende isso, tá?
Camada número 1, então, projeto. Camada número 2, anota aí, autoimagem. Aqui está o problema da Terra. Autoimagem é um desenho que as pessoas que tiveram autoridade sobre sua vida na primeira camada, no primeiro ciclo, do 0 aos 7 anos, colocaram sobre você. No segundo, abre uma parte cognitiva no cérebro tão poderosa que de fato você acredita no que as pessoas estão falando. Alguns de vocês foram bloqueados na escola pela professora. Terceira figura, o personagem que mais bloqueia pessoas na Terra. A professora chamou você de burra. Acabou, você é burra até hoje, porque você acredita nisso. Seu pai e sua mãe falaram assim pra você: ó, você não vai dar em nada. Você não sei o que. Quando a gente está debaixo de uma autoridade, igualzinho alguns anjos estavam debaixo da autoridade de Lúcifer, você vai receber o que está debaixo dessa autoridade. Você tem que entender que é um princípio. E aí o que acontece? Você está com essas coisas na sua cabeça e Deus falou que você era dessa altura. E você está dessa altura. Vem 7 pessoas aqui no palco, rapidão. Vem só homem, que aí vai ficar mais fácil, tá? Mas se tiver que atender de cota, pode vir mulher, viu? Vem só homem que vai ficar fácil. Vem aqui, você, Cleito, que você é grandão. Vamos lá. Vou te explicar. Quantos der aí? 3, 4, 5, 6, 7. Perfeito. Fica você de cá, por favor. Quem é o maior? Você? É igual, né? É igual? Não, então fica pra lá. Pega você. Vem você. Fica na ponta de lá, por favor. Isso aqui chama camada 1. O que é a camada 1? Projeto. Gênesis 1, 26. Coloca aí Gênesis 1, 26. Gênesis 1, 26. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. Ó, nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se arrastejam pela terra. Ele deu ainda uma dica que era para governar sobre o diabo também. Esse réptil aí, quem não sabe, é a serpente. E aí ele deu comando nos ares, na água e na terra, e sobre toda a terra. Eu te dei isso. Então está aqui um projeto perfeito. E acontece que a sua autoimagem, ela está dessa altura. Nada contra a estatura de ninguém aqui, mas para você entender, era para você estar exatamente dessa altura, nesse formato. Essa posição aqui é a forma de falar, mas você vai baixar mais um pouquinho. Baixa, por favor. Assim, pode ficar assim. Deus fala que você é isso e você acredita nisso. E você se curva para o que as pessoas estão falando. Seu pai e sua mãe, sim, você tem que honrar eles, mas acredite, a insegurança deles foram transferidas para vocês. Honrar pai e mãe não é fazer a faculdade que seu pai quer, não é pôr o nome que a sua avó quer, não é nada disso. Honrar pai e mãe é respeitar eles como eles são. Vocês não entenderam até hoje. Se alguém cobra honra para vocês, acredite, essas pessoas não são dignas de respeito. Nem honra, nem oferta e nem gratidão se cobram. Quando você vê líderes cobrando honra, tem problema sério com eles. Eles não sabem o que é honra. Então, se Deus falou isso, você recebeu essa instalação, essa configuração, você continua acreditando nisso. Esse é o problema, pode ficar assim. Aí, engraçado é que vocês riram, mas vocês estão assim. Quem que vai rir de vocês? Deus fala isso, você está aqui. Engraçado é que ele estava quase levantando, mas ele preferiu abaixar, para ficar pior ainda. A autoimagem é o quê? Quando alguém fala ao seu respeito, coisa que não é verdade, você não questiona, aceita e não vive o resultado pleno daquilo que Deus chamou você. Mas essa é a camada só 2. Camada 3. Camada 3, baixa um pouquinho, por favor. Camada 3 é autoconhecimento. Autoconhecimento significa lesh lehá em hebraico. O que é lesh lehá? Saia para ti mesmo. Eu não sei você, mas eu queria até sua ajuda. Eu sei que é teólogo aí, daqueles que ficam enchendo o saco aí o tempo inteiro no YouTube. Você podia pesquisar e mandar aí para mim se existe alguém na Bíblia que cumpriu o propósito e ficou na sua própria terra e perto dos seus parentes. Acham para mim aí. Você vai descobrir que todos os caras que foram grandes heróis da Bíblia, eles se locomoveram na terra. Saia para ti mesmo significa: as pessoas que você anda em volta não confiam em você. Elas sempre viram você. Aí você fala: por que a culpa é minha? Não, Jesus falou isso. Que o profeta não tem honra na sua própria terra. Olha que louco. O profeta não tem honra na sua própria terra. Está falando de Jesus. Um dia alguém estava falando lá, não lembro aonde. Olha, esse aí não é o Jesus, filho da Maria? Não, ele está curando as pessoas. Não, esse é o Jesus, filho da Maria. Amiga, aprenda uma coisa. Por que Deus falou com Abraão pessoalmente, falando lesh lehá? Falou para Abraão lesh lehá, para ele pular para dentro dele mesmo. Que significa pular para dentro de você mesmo, descobrir quem você é. Não contém nada de humanismo, nem de iluminismo, nem de nada que é ismo aqui. Isso aqui chama cristianismo. Jesus teve que ter o lesh lehá também. Em Mateus 3, ele vai lá e é batizado. Para que é o batismo, Jason? Para que serve o batismo? Em poucas palavras. Arrependimento de quê? E por que Jesus batizou? Ele falou ao Jason, ele falou assim, é para arrependimento de pecado. Aí por que Jesus batizou?
Para cumprir a justiça. E Jesus submeteu isso. Aí começou a falar, mas peraí, para que eu vou fazer um trem que não serve para mim? Para você entender quem você é na terra. Você tem que cumprir isso, o caminho da justiça. E aí ele ouviu uma frase que você não ouviu ainda. Eu tenho certeza que você não ouviu, por isso que você tem medo. A frase é, esse é meu filho amado. Quando Jesus ouviu, falou, para onde que fica o deserto? Amiga, aprende esse código. Se você não ouvir essa frase, não invente de atravessar o deserto. Você está morto. Entende? O único suprimento que fez Jesus atravessar o deserto é uma palavra. Esse é meu filho amado. Quer ver um teste aqui? Eu adoro fazer esse teste na igreja. O verdadeiro amor faz o quê? Lança fora todo. Por que vocês são medrosos? Aí vai a pergunta que vai doer em vocês. O verdadeiro amor é quem? Não é. Porque vocês têm Jesus. Não é. Então não é Jesus. Segundo, o verdadeiro amor é quem? Eu já sei que vocês vão falar, vou ajudar vocês. Fala assim, amar o próximo, fala. Não é. Porque vocês também amam. O que é o verdadeiro amor? Aí ele acabou de falar, amar a si próprio. Não é. O contexto é bem claro. Deixa eu ensinar uma coisa para você. Eu sou jurista, tá? Se alguém roubar alguma coisa minha, eu escrever na petição assim, juiz, o fulano me roubou, o juiz vai pegar, mesmo que tenha a foto, o cara falando, ele vai pegar a petição e vai jogar fora. Vai falar assim, indeferido, nem vou jogar o mérito, você não sabe nem usar o dispositivo. Eu sou jurista. O mundo jurídico é igualzinho ao mundo espiritual, você tem que acessar o dispositivo. Artigo 155, subtrair para si ou para outra coisa alheia, móvel. Se for um 5.7, é a mesma coisa, mediante grave ameaça ou violência. Se não tiver o dispositivo, a história não pega. Você tem que aprender que a Bíblia é um livro de dispositivo. E eu comecei a grilar com isso, porque religioso não sabe usar o dispositivo. Ele quer que fique contando história na sua cabeça. E aqui está o segredo. Essas camadas aqui são tudo dispositivo. Dispositivo Gênesis 1:26, é esse aqui, ó. Esse aqui de autoimagem é ele falando, você falou essa frase hoje, seja forte e corajoso, porque eu estou com você. Ele fala tudo sobre a sua autoimagem, só que você não acredita em nada que Deus fala. Se eu falar aqui agora, tem uma macumba na sua casa, vocês ficam doidinhos. Mas se eu falar na sua casa tem sorte de bênção, você fala, não sei. Mas macumba você tem medo. Se já fizeram uma macumba para mim, eu falei, não mata o sapo não, só descostura a boca dele, deixa ele livre. E ninguém queria pegar no sapo, eles tinham medo. Alguém falou, mas é a macumba. E o que eu tenho com isso? Sabe o que é macumba, irmão? Fica em paz, você que é macumbeiro e para de fazer essas mentiras, isso não funciona. Aí alguém fala, funciona assim, tem um mercado de macumba gigante, funciona para quem acredita nesse negócio. Entendeu até hoje? Morrendo de dó de você que acredita. Na verdade não tem dó de ninguém, mas eu fico numa compaixão, eu sei que fala quem mais semelhança dele e cai nisso. Eu já me conectei pessoalmente com mais de 20 macumbeiros, os caras todos converteram falando a mesma coisa, só converti porque a macumba não funcionava com o Jason. Mas o que ele tem? Tem um negócio aí que não vai dar para explicar. O cara famoso lá em São Paulo, chegou em mim no BDP e falou assim, eu só aceitei Jesus por uma coisa, eu estava com uma úlcera, eu cheguei num cara, ele estava com um cachimbo, dando um passo para todo mundo, chegou a minha vez, ele falou assim, eu preciso de curar uma úlcera. Aí o cara fez desse jeito assim, com um cachimbo na boca, ó. Esse aí é Jesus, ele não está aqui. Aí ele falou, o quê? Aí ele falou, Jesus não está aqui, é ele que resolve isso aí. Aí saiu. Teve uma crise com Deus, vocês, esse é um popstar. Esse povo fala disso aí, fica só cantando, eles nem sabem o que está falando, eu quero que você me cura. Pô, curou. Meu amigo, quando você tem plena revelação de quem você é, você não para com mais nada. Leste Lerra, agora você vai ouvir um negócio que seus ouvidos nunca ouviram e vai machucar você, tá? Abraão era um covarde, mas não era o pai da fé? Escuta a verdade sobre Abraão. Abraão deu a própria esposa com medo de morrer. Se ele tivesse arrependido, ele não pegava o dote, ele pegou o dote. E se ele fosse realmente um homem que tinha arrependido, ele não pegava o maior problema da história da humanidade. Aprenda esse código aqui. O fato dele ter dado a mulher para Faraó mostra que ele é fraco. Vocês que são mulheres aí, se o marido de vocês ofertasse vocês iam achar bom? Tem umas irmãs que pensou, depende do homem. Quer até achar. Mas é o seguinte, essa fase 1, talvez algumas aqui, até com o coração maligno, aceitaria. Mas a fase 2, o Faraó falou, eu vou te pedir perdão, toma aqui o dote. Se ele tivesse arrependido, o que ele ia fazer? Devolver o dote. Mas se Abraão tivesse arrependido mesmo, o que ele ia fazer? Na segunda vez, quando encontrou Abimeleque, ele ia peitar e não ia deixar. Sabe o que aconteceu? Na primeira, rolou o ato sexual. Você nunca ouviu isso com seus ouvidos, Abraão é corno, para quem não sabe. O Faraó pegou a mulher dele. Não arrependeu, levou o dote. Eu vou te contar agora em que é o dote, segura. Na segunda vez, a madre estava aberta. Aí Deus teve que vir.
Naquela noite, nenhum animal conseguiu ter ereção. E aí o Deus viu e ia matar Abimeleque. Ele falou, o que está acontecendo? Essa mulher aí é dele. Deus nunca prometeu um filho para Abraão, prometeu foi para Sara. Para Abraão foi pai de multidões, nações. E naquele dia aconteceu uma catástrofe. Mas ela já tinha acontecido. Sabe por quê? Porque o Abraão demorou demais a dar a resposta. Aprende isso aqui, ó. O Valadão falou, para de ter pressa, pressa pula etapa, acelera, porque não precisa de pular etapa, as fases vão mais rápido. Aquele povo lá do Egito precisava de 40 dias para atravessar, levou 2080 semanas e morreu quase todo mundo. Por quê? Tentava pular de fase. Escuta o que eu estou te falando. Abraão tem um problema sério. Ele teve que pagar muito caro. Sabe um povo chamado Islão? Vocês já ouviram falar? 1,8 bilhão de islãos na terra hoje. Alguém fala, eles são do diabo. Lava a boca, eles são de Deus. Deus liberou uma palavra depois, porque veio de Abraão. Eles são filhos de uma mulher chamada Agar. Agar é a princesa egípcia que ele pegou como dote. Tem base no negócio desse ou não? Se ele fosse homem ali para assumir, ele não deixava aquilo acontecer e devolvia Agar, mas ele ficou, porque ele não arrependeu, ele levou e criou os ismaelitas, só isso. A guerra na terra hoje é por causa disso. Mas por que você está falando disso? É simples, Abraão era muito gente boa, ele era o maior escravocata do mundo, ele vendia escravo. Alguém está falando, você está falando mal do herói da fé? Não, irmão, estou falando só a verdade. A sua religiosidade não deixa falar a verdade, porque você quer proteger até o pecado dos caras da Bíblia, mas quer estampar o pecado dos irmãos de hoje. Eu não entendo você. Por que eu estou te falando isso? Porque esse processo para Abraão foi dolorido, levou 25 anos para ter o filho dele. E aí você fica querendo pular a fase e não vai acontecer. Davi descobriu que era rei e esperou décadas para pegar a coroa. Mas não adianta você querer tomar o negócio na força. Mas tem um princípio, chama Lesh Lehá. Lesh Lehá pula para dentro, descobre quem você é. Você vai notar uma coisa. Na camada 1, que é projeto. Na camada 1, que é projeto. Fala assim comigo, ó. Projeto é só aceitar. Fala assim, ó. Autoimagem é só ressignificar. Trocar a experiência, vou explicar como. Fala assim, autoconhecimento tem que agir, sair do lugar. Ó vocês querendo avançar na vida, ó. Dormindo, assim, ó. Posição fetal falando assim, ó. Eu vou mudar de vida. Vai mudar de vida ou não? Não tem como mudar de vida, sabe por quê? Porque seu corpo fala e o movimento muda pensamento. Eu vou dar um código para vocês aqui terrível. Nenhum pensamento muda movimento de ninguém. Tem uma coisa que é técnica e mecânica no cérebro. Aprende a ser, tá? Ninguém aqui pensa para agir. Para de achar que seu estado emocional vai fazer você agir. O que faz você agir é movimentar primeiro. É um problema sério. Isso é um problema do cérebro. Ele precisa sair, movimentar. Algumas pessoas você vai fazer um teste. Quando você estiver diante de uma pessoa e essa pessoa, você fala para ela, você está comigo? Olha o que ela faz. Ela faz assim, ó. Se ela fizer assim, você que não entende, vai achar que ela está com você. Olha aqui o que ela está fazendo. Ela faz assim, ó. Eu estou com você. Poucas pessoas pegaram. Quem percebeu o que eu acabei de fazer? Olha aqui, ó. Isso aqui não é um negócio. Olha aqui, ó. Chama pêndulo. O corpo está falando. Olha aqui, ó. Eu vou mexer de pouquinho para trás. Presta atenção. Olha aqui, ó. Estamos juntos. Olha aqui. Pêndulo. E aí você olha o sorriso e olha aqui. Esqueceu de ler o que o corpo está falando. Eu estou com o pé atrás. Eu não estou com você. Só que você não sabe ler isso. Lesh Lehá significa autoconhecimento. Se você não descobrir quem você é, não adianta ninguém falar. Experimentar, agir. Camada 3. Camada 4, você vai anotar aí, chama QI. Ou seja, o cérebro. O que significa isso? Tomada de decisões. Ah, eu não sou tão inteligente. Fique em paz, você não precisa ser muito inteligente. Você precisa saber tomar decisão, só isso. Pablo, como assim? É óbvio que você precisa tomar uma decisão significa fazer cálculos, significa fazer um monte de coisa. QI, você não precisa ter ele de forma absurda, só precisa ser uma pessoa menos confusa e não viver por condição. Anota aí, condição versus decisão. O que é condição? Viver sempre a sua própria experiência. Decisão, viver uma experiência nova, só isso. Como assim? Vou te explicar. Aqui atrás, no seu cérebro, onde aqui pá do judeu, aqui fica uma coisa chamada córtex visual. Aqui dentro tem suas experiências de vida. Nesse lugar, tudo que você olha para uma pessoa, você quer comparar ela sempre com alguém que você já conhece. Ah, não gosto dessa música. Ai, meu Deus, não sei o que. Você fica o culto inteiro enchendo o saco. Por quê? Porque você quer pegar a sua experiência e julgar toda hora o ambiente. Vou te dar uma dica. Se você realmente é livre, anota isso. Você também deixa todo mundo em paz. Se você realmente é livre, você deixa todo mundo em paz. Você olha para o seu filho, você fica em paz. Você olha para o seu pai, você deixa ele em paz. Por quê? Porque a sua experiência é de liberdade. E aí você sempre toma uma decisão de falar, faz o que você quiser, irmão.
Se Cristo deixou fazer, por que eu não vou deixar você fazer? Esse QI aqui, ó, chama tomada de decisão, cérebro, corpo. Esse aqui chama QE, consciente emocional, chama alma. Aqui é corpo, aqui é alma. São esferas de realidade. Esse aqui que é emocional é governo. O que é governo? É domínio. Foi isso que ele chamou você, para você dominar sobre todas as coisas. Então sua alma, se ela não governar seu corpo você pode ficar em paz. Ele não precisa de autorização, ele vai governar sua alma. Então a alma, se ela estiver governando, tá tudo certo. Aqui se estiver tomando decisão, tá tudo certo. Vem para essa camada, que é S, chama consciente espiritual. O que é consciente espiritual? Você vai anotar duas palavras: relacionamento com o Criador, e a segunda é propósito. Só isso. Que é S é direção. Aqui vai uma dica: propósito começa na ponta da estrada e termina na mesma ponta. Deus criou tudo tem expansão. Todas as coisas vão voltar para o mesmo lugar de origem. Pode ficar em paz. Propósito vai fazer sempre uma curva. Uma coisa que você tem que aprender é: não existe reta no mundo real. Alguém aqui sabe disso? Alguém pelo menos sabe ou não? Não existe reta perfeita. Todas as coisas têm curva na Terra. No mundo digital tem um problema muito sério, para você ver que ele é artificial. Não existe reta. Se você pegar um pixel e abrir ele, uma bola desenhada no computador, você vai ver várias retas tentando fazer uma curva. Não tem. O mundo artificial que o homem cria não dá conta de replicar o mundo natural. É muito louco isso. Essa camada aqui, ela é 100% espiritual. E aqui vai um segredo. Eu sei que não está anotando, o celular serve para anotar, tá? O que é espírito, alma e corpo? Tem gente que morre todo dia e não descobre. Espírito é estrada, alma é piloto e o corpo é o carro. E aqui vai uma analogia que vai ser um problema para você entender sobre a sua identidade. Seu espírito é a estrada, você está indo na estrada errada, que é um propósito errado. Pablo, eu estou indo para a igreja, fica em paz. O diabo várias vezes senta no culto, problema nenhum. Alguém falou num vídeo hoje assim: eu tenho não sei quantos anos de ministério. O diabo tem 10 mil anos de ministério. E alguém fala: eu entendo a Bíblia. O diabo é personagem bíblico, você nem é. Tá um monte de fase lá, quase tudo ele tá. Quase todas as histórias ele tá lá como personagem. Você tá falando para quê? Eu quero saber do seu resultado. A sua fala não muda nada. Então o que é a parada? Se você entender quem você é, você não vai abrir mão disso aqui, ó. E é terrível o que esse cara tá fazendo aqui, ó. É você na vida. Pablo, tem como eu estar transitando em todas as camadas? Sim, aqui é o segredo que eu vou te dar agora. Você precisa transbordar para não ter volta em nenhuma delas mais. Quando você fecha ela e tampa, acabou. E aqui está o segredo: quando eu ativo o meu propósito, eu entendo uma coisa que poucas pessoas na Terra entenderam. Chama descanso e transbordo. Camada 7, anota aí: transbordo. Transbordo. O que é transbordo? Eu amo pessoas que gostam de servir de forma social às outras. Só que todas elas que fazem de forma errada, quando elas me encontram, elas têm uma mudança de vida radical. Se eu estava num curso em São Paulo e um cara falou: você que não sabe o que é tirar comida da sua própria casa para dar para os outros, que não sei o que. Eu falei: você está amarrado, isso é anátema, isso é maldição que você está fazendo. O QG da Trindade é a sua casa. Você está louco? Se você não der conta de resolver a sua casa, você não precisa sair de lá, pode ficar em paz lá dentro. Até você, na verdade, em guerra, até você ficar em paz. E aí esse cara, a esposa parou de admirar, os filhos não respeitam. A coisa que eu mais vejo é filho de pastor enchendo o saco e perguntando para mim: o que eu faço, que bloqueio que eu tenho, que meu pai dava tudo para os outros e nunca tinha nada para nós. Irmão, Deus não chamou você a fazer isso. A família é a base de tudo. E a sua identidade precisa estar revelada para quê? Vocês não batem palma porque vocês não gostam de família. Entende? Não é por causa da minha fala, é porque de fato vocês não entendem que família é a base. Eu não bato palma agora não. O que é família? Família é patriarcado, escuta que é dolorido, bens e o exército. Patriarcado, marido e mulher, bens e família. E agora todo mundo fica em alerta, né? É o seguinte: o homem pode inventar a moda que quiser. Tudo que Deus criou, se eu fosse eu anotaria isso, nunca vai sair de moda. Descanso nunca vai sair de moda. A exponencialidade, o homem, os animais, isso nunca vai sair de moda. Seu sapatinho sai de moda. A nossa família tem indústria de moda, é terrível. Quando eu cheguei na indústria uma vez, eu falei: o que é essas caixas? Isso aí a gente guardou pro ano que vem. Ah, por que nós não vende? Não, porque vai vender bem, isso aí ano que vem. Eu falei: mas gente, vai esperar um ano para vender essas roupas? Isso é a moda. Moda é o que o homem cria, Deus nunca vai sair de moda. Nada que ele pôs a mão vai sair de moda. Você nunca vai sair de moda. O que é a parada? Essa sétima camada, quando você é pleno, você transborda o tempo inteiro na vida dos outros. Alguns de vocês falam assim: eu sou tão bonzinho, eu nem estou atrapalhando a terra. Se você ficar calado, você está errado. Porque você não está transbordando na terra. Se você ficar pobre desse jeito, você dá prejuízo. Tem alguns aqui
que dava prejuízo no Brasil e fez os Estados Unidos ficar mais pobre com a sua chegada. Porque você trouxe uma mentalidade errada para cá. Tem como você deixar esse país, não? Porque aqui já é próspero. 20% da terra está aqui, ó. Se toda a terra decidir viver o modelo norte-americano, vai ter que ligar para o Jeová, abrir o rascunho e falar: tem como arrumar 5 planetas para nós? Porque não dá para aplicar isso. Eu estou te mostrando sobre identidade, sabe por quê? Porque não é uma brincadeira. Ninguém no estalo ganha identidade. Identidade, ele falaram mentiras para você, parece bem intencionadas. Vou te dar uma dica sobre os seus pais, tá? Dica sobre os seus pais: fique com os princípios que eles ensinaram. As regras deles, as crenças deles, você deixa na casa deles com muito respeito e tenha a honra de nunca combater. Nunca combata seus pais. Terceira, autoconhecimento. Enquanto você não pular para dentro, você não vai descobrir quem você é. Então eu vou fazer uma revisão aqui para você entender, porque você está parado em alguma fase e essa fase está te custando muito caro. Deus falou, é certeza. Seu pai e sua mãe falaram, é convicção. Eu vou te dar uma dica para 2020, que está abrindo uma década. Esqueça tudo que é crença. Vou dar uma dica para vocês. Acordar cedo, você vai vencer na vida, sim ou não? Não vai. Você falou sim porque é uma crença tão forte que você falou. E o padeiro que acorda 3 horas da manhã todo dia, por que ele não vence? Vamos lá. Estudar em Harvard, você vai prosperar por causa disso? É crença ou é fato? É fato para alguns, mas a maior parte é crença. Porque você ir para lá não vai dar em nada. Se eu for, vai ser fato. Vou te falar por quê. Porque onde eu piso eu prospero. Mas lá tem um network mais poderoso que tem na Terra. O homem mais rico do Brasil chama-se Jorge Paulo Lemann. Fica trocando com o Safo direto. Esse homem, ele estava sendo expulso de Harvard. Aí sabe o que aconteceu? Contaram para ele: você está desperdiçando o maior network da história. Ele voltou, corrigiu o comportamento. Hoje é um dos homens mais ricos do mundo. Por quê? Porque ele senta na cozinha com os caras mais ricos do mundo, das famílias, e foi fruto de estar nesse lugar. Mas mesmo assim é uma crença, porque eu conheço gente que foi em Harvard e não virou nada. Crença não é fato. Então a dica muito boa para a gente caminhar para o fim: esquece crença. A positiva só vai te ajudar. Por exemplo, vou te dar um código de oração que você vai pirar. Você não ora direito. O dia que eu descobri isso, eu falei: mas o que eu estava fazendo a vida inteira? Olha você orando: Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos faça isso. Aí Deus fala: isso eu já sei. Já também já sei. Agora deixa eu falar com você, filho. Aí você fala assim: amém, e sai correndo. Você não ora de jeito não, né? Amém? A verdadeira oração é, deixa eu explicar o código. Deus já sabe o que você vai pedir. Você não sabe o que Ele tem para falar. O que você tem que fazer? Antes de entrar na oração, já fala assim: Senhor, eu queria ouvir. Aí você fica em silêncio. A melhor coisa a fazer. Agora no português a oração é falar: fale o dia inteiro. Vocês que são do Brasil, que eu acho que é quase todo mundo aqui. Vocês, na época das companhias, quando eram estatais, as telefônicas aí da vida, você comprava uma ficha. Quem era dessa época? Você ia para a cabine telefônica, lembra? Sua vida com Deus é de jeito. Você compra uma ficha, vai lá, cai a ficha, você vai embora e não fala com ele mais. Minha amiga, a conexão com ele é online. Então eu vou dar uma tarefa para você. A tarefa aqui é Gênesis 1:26. Leia até você aceitar. Aceitar, essa é a chave. Segunda, tem que ressignificar. Anota o que é ressignificar: trocar a experiência que você teve. Troque a experiência. Como que eu troco a experiência? É muito simples. Se você viveu a vida inteira com alguém que era rico e mesquinho, você não é rico por causa disso, só para você saber. Seu cérebro tem nojo disso. Eu troco a experiência convivendo com gente que é rica e generosa. Aí eu convivo com ele, aí isso troca a minha experiência. Acabou. Autoconhecimento vai custar muito caro. Você vai ter que sair do lugar. QI, você vai ter que aprender a tomar decisão. Tomar decisão gasta energia. QE, você vai ter que ir para o conflito. Acredite, você tem inteligência emocional, vai ter que ir para o conflito. Quando você não vai para o conflito, o que acontece com você? Você de fato não prospera, porque você morre de medo de pegar o que é seu. Propósito, só funciona se essa identidade estiver crescendo. Senão você vai fazer um teste vocacional, olha lá no Brasil. Teste vocacional em 2013. Ó, eu vejo aqui que você tem um chamado, viu? Na parte do MEC, pela parte do MEC, o MEC está te chamando. A engenharia está te chamando porque vai construir o estádio, então vai todo mundo ser engenheiro. Nunca na história desse Brasil conseguiram fazer tanto engenheiro. Os engenheiros todos estão fazendo Uber agora, porque não tem as obras mais. Esse era o chamado das pessoas. Aprenda uma coisa: função não é chamado. Você não sabe quem você é, você pode agora. Tem algum médico aqui? Médico? Tem algum médico? Você tem coragem de largar a medicina? Não precisava você nem falar, a sua inclinação assim já mostrou que é nunca. Sabe por quê? Como é que você chama? Eduarda? Você acha que você é médica.
Você não é médica, você está médica. A hora que você quiser largar isso, você larga. Só que aí você vai falar, você pensou assim, meu pai, minha mãe, e não sei o quê. Foi ou não foi? É o seguinte, já que tudo é seu pai e sua mãe, ele tem que escolher quem você vai casar, o nome dos seus filhos, tudo você vai fazer, você tem que morar onde eles quiserem. Eu só estou te falando isso porque, de fato, se Deus falar para você que é para largar, fique em paz, largue. Só que você vai falar, eu nunca, eu fiquei 10 anos, pois é, mas você tem mais 90. Aí você fica 10 anos numa coisa, acha que você virou aquela coisa, você não é essa coisa. Você fala todo mundo assim comigo, respira, faz assim. Fala com simplicidade, fala assim, eu sou imagem e semelhança dele. É só isso. Aí você fala, beleza, eu já falei, e agora? E agora, ressignifica, leste lerrar, pula pra dentro, vai agir, autoconhecimento sem parar, vai tomar decisão, vai governar, vai ativar seu propósito, seu relacionamento com ele e vai transbordar na vida das pessoas. Vou dar só uma dica pra você que não transborda, ok? Pessoas estão morrendo hoje porque você não abre a boca. Se você é do tipo de pessoa que busca crescer na vida e ter sucesso, então o Clube de Membros Estratégia de Negócios é para você. Ao se tornar membro, você vai receber toda semana um vídeo exclusivo, cuidadosamente pesquisados, editados sem enrolação e com estratégias de como você pode ganhar dinheiro, contendo as maiores lições de pessoas bem-sucedidas para te ajudar a alcançar seus objetivos e mudar sua vida, seja o lado financeiro, relacionamentos e o lado emocional. Não perca essa oportunidade. Escolha uma das 3 opções abaixo e faça parte agora mesmo do nosso Clube de Membros.